O que é a nicotina? A nicotina é uma substância química usada e fabricada mundialmente. Nos cigarros, cachimbos e charutos comercializados há uma grande quantidade dessa substância. Seu uso é permitido legalmente em todo o mundo, porém, ela possui diversos efeitos adversos para quem a consome. Ela causa dependência e a maior parte das pessoas que consomem essa substância tem uma grande dificuldade para parar de consumir. E quando tentam parar, surgem uma série de sintomas como crise de abstinência, onde o indivíduo começa a apresentar vários episódios de agressividade e irritabilidade, tem diversas recaídas e o desejo compulsivo em consumi-la novamente. A fumaça do cigarro tem mais de 4.000 substâncias químicas, porém, a nicotina é a substância química que está diretamente relacionada com a dependência ao tabaco. A fumaça do cigarro é composta por duas fases, a fase particulada e a fase gasosa. É na fase gasosa onde são produzidas as seguintes substâncias: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, amônia, nitrosamidas voláteis, compostos voláteis com enxofre, hidrocarbonetos voláteis, alcoóis, aldeídos e cetonas. Essas substâncias são altamente cancerígenas e algumas delas têm o potencial de inibir o movimento ciliar. A fase particulada é composta por nicotina, alcatrão e água. Cada cigarro contém de 7 a 9 miligramas, contudo, 1 miligrama é absorvido pelo indivíduo que fuma. 35% da nicotina é destruída no momento em que o cigarro entra em contato com o fogo, outros 35% são perdidos pela fumaça que não é inalada e 8% são perdidos na porção que não é fumada. A nicotina do tabaco usada para a fabricação de cachimbos e charutos é alcalina, e a maior parte dela é absorvida pela boca. Já a nicotina presente nos cigarros é ácida, por esse motivo quase não é absorvida pela boca, ela precisa ser tragada para que sua absorção aconteça nos pulmões. Essa substância é absorvida com rapidez pelo trato respiratório e pela pele. Ao entrar nos alvéolos pulmonares, atinge a circulação rapidamente e é distribuída pelos tecidos do corpo, além de conseguir atingir o cérebro em cerca de 10 segundos. A nicotina tem duração de aproximadamente 2 a 4 horas no organismo, sendo que a maior parte dela é metabolizada pelo fígado através do citocromo P450. 80% da nicotina é metabolizada em cotinina. A cotinina é metabolizada em 3-hidroxicotinina, encontrada em grande quantidade na urina. A principal enzima envolvida nessa metabolização é a CYP2A6. Mecanismo de ação. A nicotina imita o papel da acetilcolina no encéfalo. A acetilcolina é um importante neurotransmissor que está envolvido em diversas funções, como no movimento muscular, respiração, frequência cardíaca, aprendizado e memória. Ao chegar no cérebro, a nicotina se liga aos receptores colinérgicos nicotínicos, que são receptores de acetilcolina do sistema autônomo, e imita as ações da acetilcolina. A nicotina também estimula a liberação de dopamina, neurotransmissor que provoca a sensação de prazer e bem-estar. Cada vez que os níveis de dopamina começam a cair, o fumante acende outro cigarro, pois ao fumar ele sente essa sensação de bem-estar novamente. Pequenas doses de nicotina agem nos gânglios do sistema autônomo, estimulando a neurotransmissão de dopamina, aumentando o número de receptores colinérgicos nicotínicos no cérebro e fazendo com que o corpo exija doses cada vez mais elevadas da substância. Porém, logo que a nicotina é metabolizada, ela irá causar um estímulo depressor na neurotransmissão. Quanto mais sofrer a exposição à substância, mais rápido esse efeito estimulante irá passar e o estímulo depressor irá ter um efeito cada vez mais duradouro. Principais efeitos no sistema nervoso central. Todas as drogas que geram dependência causam efeitos prazerosos, euforizantes e sensações de bem-estar na pessoa que a utiliza. Dessa forma, as drogas atuam como reforçadores positivos, ou seja, ocorre um estímulo agradável ou recompensador depois que a resposta se efetuou. Esse efeito é provocado em razão da ativação do sistema dopaminérgico mesocorticolínico. Esse sistema é formado por um conjunto de neurônios que fazem conexão de diversas regiões cerebrais, principalmente do núcleo de accumbens e córtex pré-frontal. Esse sistema está associado ao prazer ou qualquer atividade que seja prazerosa para o indivíduo. Quando a nicotina é utilizada, ela vai induzir a sensibilização comportamental do núcleo de accumbens, ou seja, o núcleo de accumbens vai sofrer uma exposição prolongada à substância, aumentando a concentração de dopamina nessa região. Quando o fumante faz uso do tabaco, a nicotina vai ser liberada no encéfalo, afetando diretamente no núcleo de accumbens. Vai liberar dopamina e provocar sensações muito prazerosas ao fazer uso da droga. Ficará calmo, feliz e relaxado. Porém, a nicotina tem uma duração baixa no corpo e quanto mais a pessoa fuma, menos intervalo de tempo ela vai acender outro cigarro.
Conforme ela for sendo metabolizada e seus níveis forem diminuindo no organismo, o fumante começa a apresentar sinais de irritabilidade, raiva, estresse, agitação, mau humor, ansiedade, desejo, insônia e dificuldade na concentração, afetando diretamente no comportamento do indivíduo. A nicotina também libera beta-acetilcolina, noradrenalina, vasopressina e inibe a liberação da substância P e do hormônio estimulante melanocítico. Principais efeitos em outros sistemas orgânicos. A nicotina pode agir em diversos sistemas do nosso organismo. Anteriormente, demos enfoque no sistema nervoso, porém não é apenas ele que é afetado por essa substância. O sistema respiratório é um dos sistemas mais afetados com o uso da nicotina, uma vez que a fumaça, ao ser tragada, necessita ser absorvida pelos pulmões. De início, o fumante tem uma reação inflamatória provocada pela alta temperatura da fumaça que queima os pulmões e toda a via aérea, provocando a tosse. A fumaça do cigarro gera radicais livres, que vão oxidar as estruturas celulares, deformando toda a arquitetura dos pulmões. As células que revestem internamente o aparelho respiratório começam a sofrer um processo de substituição de células. Irá reduzir a quantidade de células ciliares do trato respiratório, transformando-as em células caliciformes, que são células produtoras de muco. Com isso, antígenos e substâncias irritantes irão se aderir com muito mais facilidade ao epitélio do aparelho respiratório, ou seja, os fumantes ficam bem mais suscetíveis a contrair doenças que acometam o aparelho respiratório. A nicotina também interfere no nosso sistema imunológico. A porção gasosa é responsável por reduzir o fator de necrose tumoral alfa, que é um importante agente para a resposta imunológica a neoplasias. Da interleucina 12, que é um dos principais mediadores da resposta imune natural a micro-organismos intracelulares, como vírus e bactérias. Os fumantes apresentam uma diminuição nos linfócitos TCD4 também, ou seja, a capacidade de fagocitar antígenos também diminui. No sistema cardiovascular, a nicotina atuará através do estímulo adrenérgico. Receptores colinérgicos nicotínicos ativarão gânglios autonômicos, liberarão noradrenalina nos neurônios pós-ganglionares e adrenalina na medula suprarrenal. Como consequência da liberação de noradrenalina e adrenalina, os vasos sanguíneos vão sofrer vasoconstrição e o indivíduo terá taquicardia e hipertensão arterial. Sobre o aparelho digestivo, a nicotina irá atrapalhar na digestão dos alimentos. Ela irá estimular o sistema parasimpático, aumentando os movimentos peristálticos do intestino. Ela também age no sistema enzimático hepático e no sistema intestinal. A nicotina estimulará a ação dos sistemas, aumentando a velocidade de metabolização de fármacos agonistas exógenos e de produtos endógenos. Estimula a liberação de prolactina, hormônio do crescimento, vasopressinas, beta-endorfinas, cortisol, hormônio adrenocorticotrópico. A nicotina é metabolizada pelo fígado em cotinina e a cotinina parcialmente excretada pelo rim. Tolerância à droga. Com a inalação contínua da nicotina, o cérebro se adapta e passa a precisar de doses cada vez maiores para manter o mesmo nível de satisfação que tinha no início. Esse efeito é chamado de tolerância à droga. Com o passar do tempo, o fumante passa a ter necessidade de consumir cada vez mais cigarros. Síndrome de abstinência. O fumante é um dependente químico da nicotina, que é uma droga que atua no cérebro, estimulando de forma desordenada a liberação de substâncias responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. É possível compreender que, ao parar de fumar, haverá uma menor concentração dessas substâncias no organismo, e essa mudança provocará a síndrome de abstinência. Ao ter a síndrome de abstinência, o indivíduo poderá apresentar os seguintes sintomas: dor de cabeça, irritabilidade, dificuldade de concentração, ansiedade e alteração do sono. Esses são os conjuntos de reações desconfortáveis que podem incluir o aumento de apetite, tristeza e até depressão. Dependência. A dependência da nicotina ocorre quando você precisa da nicotina e não consegue parar de usá-la. A nicotina é a substância química do tabaco que torna difícil parar de fumar. Ela produz efeitos físicos e alterações de humor no cérebro que podem ser temporariamente agradáveis. Esses efeitos fazem com que os indivíduos queiram usar o tabaco compulsivamente, o que leva à dependência. Ao mesmo tempo, parar de fumar causa sintomas de abstinência, incluindo irritabilidade e ansiedade. Embora seja a nicotina no tabaco que causa dependência, os efeitos tóxicos do tabaco resultam em outras substâncias. Fumantes têm taxa muito mais elevada de doenças cardíacas, derrames e câncer do que não fumantes, além de problemas respiratórios. Para algumas pessoas, usar qualquer quantidade de tabaco pode levar rapidamente à dependência de nicotina. Os sinais que alguém pode ser considerado um dependente incluem
Não conseguir parar de fumar. Você já fez uma ou mais tentativas sérias de parar de fumar, mas sem sucesso. Sentir sintomas de abstinência quando tenta parar. Suas tentativas de parar causam sintomas físicos e de humor, tais como ânsias fortes, ansiedade, irritabilidade, agitação, dificuldade em se concentrar, humor deprimido, frustração, raiva, fome aumentada, insônia, constipação ou diarreia. Continuar fumando apesar dos problemas de saúde. Mesmo que você tenha desenvolvido problemas de saúde nos seus pulmões ou no coração, você não consegue parar. Desistir de atividades sociais ou recreativas para fumar. Você para de ir a restaurantes ou para de se socializar com certos familiares ou amigos porque você não pode fumar nesses locais ou situações. Aplicações terapêuticas da nicotina. O uso da nicotina para usos terapêuticos ainda não é conhecido. O que se sabe é que o uso dessa substância interfere na ação de outros fármacos e que leva à dependência. Aplicações terapêuticas da nicotina. O uso da nicotina para usos terapêuticos ainda não é conhecido. O que se sabe é que o uso dessa substância interfere na ação de outros fármacos e que leva à dependência. Aplicações terapêuticas da nicotina. O uso da nicotina